Fala família, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Portugal para brasileiros. E no vídeo de hoje, eu vou mostrar a vocês as 10 melhores cidades para os brasileiros em Portugal. Então se você caiu de paraquedas nesse vídeo, já se inscreve no canal e deixa aquele like para nos ajudar. Lembrando, deixe nos comentários para qual cidade você quer emigrar, e se tiver alguma dúvida, escreve aí nos comentários que assim que eu puder, eu vou responder. Descobrir as cidades mais baratas de Portugal é algo em que passo muito tempo. Afinal, sair do Brasil para morar e morar em solo português exige planejamento e análise. De acordo com o site da Portuguese Contemporary Database, para usar um critério mais objetivo, considerei apenas as cidades portuguesas com um índice de bem-estar material superior a 100. Dito isso, vamos para a cidade 10. 10º lugar, Covilhã. Situada no sopé da Serra da Estrela, a Covilhã é daquelas belas zonas que vai apaixonar-se assim que a ouvir. Uma cidade de pouco menos de 60 mil habitantes, é popular entre os turistas durante os meses de inverno. Aliás, a cidade da Covilhã é uma atração turística e uma das mais visitadas de Portugal. Um lugar excitante e confortável com uma excelente rede de hotéis e a única estância de esqui em Portugal. Conhecida como a Siracusa, fica a apenas 145 km de Coimbra e a 240 km do Porto. No passado, a Covilhã foi o centro de produção de lã. Hoje, a cidade é um centro estudantil com uma das melhores universidades com menos de 50 anos da Europa. Bela University of the Interior oferece programas de alto nível, entre os quais medicina e engenharia aeronáutica se destacam como os mais populares. Em termos gastronômicos, o queijo da Serra da Estrela aí comercializado é famoso. A renda média de um T1 nesta cidade é de 350 euros. 9. A Vila Real. Vila Real tem mais de 51 mil habitantes e localiza-se nas zonas de Trás-os-Montes e Alto Douro. Situa-se na região norte de Portugal, onde se encontra disponível uma grande variedade de vinhos. Uma das atrações turísticas mais populares de Vila Real é a Casa de Mateus. Este lugar é um antigo palácio, e ainda é possível apreciar a forma rústica de fazer vinho. Não há como negar que o Vila Real é um lugar para se viver com grande potencial. Recentemente, uma mina de lítio com excelente capacidade de mineração foi descoberta perto da cidade. Como resultado, novas oportunidades de trabalho podem surgir na região. Em termos de formação acadêmica, Vila Real é proprietária da Universidade Trás-os-Montes e do Alto Douro, UTAD. O centro universitário oferece os melhores cursos de engenharia agronômica em Portugal. O arrendamento médio para T1 é de 360 euros. 8º lugar, Évora. Na região do Alentejo fica a cidade de Évora. Um município de 56 mil habitantes é reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela Unesco e ótima opção para um roteiro de carro. Como pontos turísticos, Évora tem dois dos lugares históricos mais interessantes de serem vistos em Portugal. Um deles são as ruínas romanas do Templo de Diana, datadas do século I d.C. O outro pouco mais enigmático é o Cromlech dos Almendres, um dos monumentos mais antigos da Europa cuja origem remonta aos 6.000 anos antes de Cristo. Há alguns anos foi trazida para Évora uma fábrica da brasileira Embraer. Foi feito um investimento de mais de 400 milhões de euros para a instalação de uma das mais modernas plantas de produção de aviões da empresa fora do Brasil. Em 7º lugar, banhada pelo Rio Sado, com praias belíssimas e clima agradável. E, contudo, a apenas 35 km de Lisboa, a cidade de Setúbal é uma excelente opção na nossa lista. Dentre as atrações turísticas de Setúbal, há dois lugares fantásticos que podem ser visitados próximos nas redondezas. O primeiro deles é o Parque Nacional da Arrábida, onde há uma das mais belas praias de Portugal. Outro é o Forte de São Filipe, que do alto de uma colina tem uma vista privilegiadíssima para o Oceano Atlântico. Aluguel médio de um T1 é de 400 euros. Em 6º lugar, Castelo Branco. A pequena cidade capital do distrito de mesmo nome, Castelo Branco, fica a 1 hora e 35 minutos da cidade de Coimbra. O município faz fronteira com a Espanha e fica muito próximo da Covilhã, cidade que já falamos anteriormente. É um dos recantos com melhor qualidade de vida em Portugal e onde se situa o Jardim do Paço, um dos mais belos jardins da República Portuguesa. Em 5º lugar, Aveiro. É certamente um dos lugares mais belos do nosso rol das cidades mais baratas de Portugal. A cidade litorânea de Aveiro fica na região central do país e tem aproximadamente 78 mil habitantes. Uma das peculiaridades turísticas de Aveiro são os seus canais e barcos muliceiros, cuja aparência destes lembra as gondolas de Veneza. Além desse peculiar, uma bela catedral e uma estação ferroviária fazem da pequena cidade um ícone. A poucos quilômetros de distância do município de Aveiro ficam as lindas dunas de São Jacinto. Este é um lugar que vale muito a pena conhecer. Além dos atrativos turísticos, a presença da Universidade de Aveiro faz da cidade um polo estudantil.
Com 52 cursos de licenciaturas, opções de pós-graduação e 14 cursos técnicos profissionais, são inúmeras as opções de estudo na UA. Aluguel médio de um TEC, 410 euros. Em quarto lugar, Beja. A cidade de Beja fica na região do Alentejo, a sul de Lisboa. É, sobretudo, um recinto que guarda muita história e tradição portuguesa. Um dos pontos turísticos mais conhecidos da cidade é o Castelo de Beja, onde se situa uma torre de homenagem. Construída na época em que o castelo foi erguido, essa torre foi reformada no século XIV. A reforma que deu as linhas atuais da torre ocorreu durante o reinado de Dom Dinis. A propósito, o castelo fica numa posição bastante estratégica e tem uma visão panorâmica incrível. No tocante à vida acadêmica, Beja dispõe de um instituto politécnico que oferece várias opções de licenciatura e mestrado. O valor da anuidade para graduação é de 1.100 euros e para pós-graduação é 950 euros. Aluguel médio de um T1, 340 euros. Em terceiro lugar, Braga. A cidade romana, como é carinhosamente chamada, está fixada numa das localidades mais frias de Portugal. A cidade de Braga no inverno chega a registrar inúmeras vezes temperaturas negativas ao longo da estação. Isso, contudo, não diminui o encanto da região de aproximadamente 192 mil habitantes. Certamente, Braga é daqueles lugares exuberantes em que não se falta história a ser contada e coisas para serem vistas. Um imenso número de igrejas, palácios, castelos, ruínas pré-históricas e da Idade Média, museus, teatros e jardins dão conta disso. O município conta com a Universidade do Minho, um centro acadêmico de excelência onde podem ser feitos cursos de licenciaturas, mestrados e doutorados. Aluguel médio de um T1, 360 euros. Em segundo lugar, Santarém. Santarém situa-se na região do Ribatejo, bacia sedimentar do rio Tejo a 1 hora de distância de Lisboa. O forte da região que circunda Santarém é, sobretudo, sua beleza natural. A cidade está aos pés da Serra do Aire, um lugar que por si já é suficientemente exuberante. Inegavelmente, dos diversos pontos turísticos da serra, um que não pode deixar de ser visitado é o Algar do Pena. De fato, trata-se de uma caverna de 50 metros de profundidade repleta de formações rochosas e vestígios de dinossauros. Além dos dons naturais que avizinham Santarém, um incontável número de igrejas soerguidas desde o século XII enaltecem a história desse recanto. A mais antiga delas, a Capela de Nossa Senhora do Monte, data sua construção já antes do ano 1191. Os serviços educacionais superiores do município ficam por conta do Instituto Politécnico de Santarém. A instituição disponibiliza cursos de licenciatura e pós-graduação nas áreas de formação agrária, desporto, educação, gestão e tecnologia e saúde. Aluguel médio de um T1, 380 euros. Em primeiro lugar, Portimão. Portimão fica na região do Algarve, uma zona com as praias mais cobiçadas por turistas no verão. Por estar numa área mais ao sul de Portugal, o clima mediterrâneo é mais preponderante e o sol mais frequente. Bem, as praias, sim, são realmente fantásticas e são os maiores atrativos do lugar. Seguramente as mais conhecidas são a Praia de Benagil, a Praia da Rocha, a Praia dos Três Irmãos e a Praia Dona Ana. Por ser um lugar essencialmente turístico, grande parte dos moradores são estrangeiros, ingleses ou suecos que têm residência na região. Por isso, Portimão não é a cidade mais barata da nossa lista, porém justifica ser assinalada. Aluguel médio de um T1, 550 euros. Pessoal, esses foram as melhores cidades para brasileiros morar em Portugal em 2022. Deixem nos comentários suas dúvidas que responderei assim que possível.